Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição de Geopolítica, programa da TV 247 sobre relações internacionais, política externa, sobre o mundo em que vivemos. Meu nome é Igor Fuser, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Estamos aqui hoje para tratar de um tema urgente e espinhoso ao mesmo tempo: o fascismo. O fascismo, depois de mais de meio século do final da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota de Adolf Hitler na Alemanha, depois da derrota de Benito Mussolini na Itália, ele ressurge como um ator político relevante na Europa, em países como a França, como a Áustria, como a Itália, a Holanda, países do leste europeu, como a Hungria, a Polônia, também a Inglaterra, até mesmo nos Estados Unidos, políticos fascistas voltam a ter protagonismo na cena política. Parece incrível, parece bizarro, depois dos horrores que foi a experiência prática do nazismo e do fascismo, essas propostas de extrema-direita voltam a ter apelo ao eleitorado. Até mesmo na América Latina, os projetos de extrema-direita, no Brasil, temos também a presença do fascismo. Ele estava ali visível nas ruas, naquelas manifestações do golpe de 2016, gente pedindo a volta dos militares, defendendo a tortura. E está aí, temos aí um grupo, existe um grupo nas redes sociais muito ativo, claramente de inspiração fascista, também um candidato que defende as torturas e muitas outras atrocidades. Então, é um fenômeno que nós estamos tentando entender, para explicar para nós, para trocar ideias sobre esse assunto. Temos aqui o historiador Rodrigo Zanni. Rodrigo Zanni, professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus de Osasco, doutor em História pela USP, bacharel e doutor em História. Rodrigo Zanni, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso programa. Então, eu queria começar já te jogando essa pergunta: como é que se explica esse fenômeno do retorno do fascismo ao protagonismo político? Bom, boa noite, Igor, em primeiro lugar. Boa noite, espectadores. Eu agradeço imensamente o caloroso convite para estar aqui discutindo problemas do mundo contemporâneo e, como você bem disse, dos mais agudos, dados os destinos de uma violência política que foi guindada à condição não apenas de doutrina, mas de regime de governo. Os resultados nefastos colhidos dos anos 30 e 40 deveriam ter nos legado alguma lição, e reassistir esses monstros sendo liberados de uma caixa de Pandora é de fato bastante preocupante para todos nós, Antes de mais nada, é preciso esclarecer o que é que nós estamos aqui chamando de fascismo, como uma experiência política que caracteriza os anos 30 e 40 de uma história primordialmente europeia, E o que é que nós podemos conceber de aproximações com experiências do tempo presente, designando-as de fascismo ou neofascismo, mas guardando as devidas distâncias históricas para que nós não, de alguma forma, incorramos em anacronismos, e concebamos o passado como um mero presente anterior. Sem a menor sombra de dúvidas, eu quero antecipar a percepção de que existem notáveis pontos de contato para uma processualidade histórica que não foi, digamos, rompida
né, se não teve algumas rasuras, porque o conservadorismo político no limite de uma extrema-direita ultranacionalista e que apregou a violência como forma de consecução da política, ela jamais desapareceu, né, seja na Europa, seja no ambiente extra-europeu, no pós-Segunda Guerra Mundial, o que já anuncia o mito da desnazificação da Europa, não é? Bom, o fascismo, eu mencionei, é um fenômeno na sua origem datado dos anos 1930 e 40. Nós podemos conceber uma primeira experiência nesse sentido, a do fascismo italiano. Quem primeiro concebeu esse novo tipo de direita. Já posso dizer a respeito dessa novidade logo mais. Mas o caso pronto e acabado, sem a menor sombra de dúvidas, consolidado, foi o do nazifascismo alemão, né? Quem levou a proporções até então jamais vistas esta violência como forma de consecução da política. Nós temos também regimes, digamos, aparentados, não é? E que um ou outro caractere se assemelha a essas duas experiências, ou que se auto-intitularam fascistas em algum momento, né? Podemos dizer de uma versão oriental do militarismo japonês, uma expressão ibérica do fenômeno, tanto o salazarismo quanto o franquismo, não é? Dentre outras. Mas a grande novidade para os anos 30 e para os anos 1940, por isso dizer de uma nova direita, é que este movimento político se distinguia de uma direita tradicional que historicamente estava associada às elites políticas e oligarquias econômicas europeias, ao mundo do antigo regime e suas reminiscências, não é? Portanto, uma direita conservadora, oligárquica, cujos valores morais estavam intrinsecamente ligados à igreja, não é? A moral cristã, na acepção do poder eclesiástico, efetivamente, como anteparo do poder político, não é? Para os anos 30 e 1940, esta nova direita dirigia o seu discurso político a trabalhadores pobres, não é? Valendo-se de muitas das estratégias das esquerdas de massa do século XIX, de uma conjuntura internacional de crise do capitalismo. Não é? Eu estou pensando aqui no entreguerras, não é? Sobretudo marcado em 1929 pela crise internacional do capitalismo, não é? Desencadeada com a queda da Bolsa de Nova York e que, por exemplo, em 1932 repercutiu na grande inflação alemã. Isso, Rodrigo, parece que leva algumas pessoas mal informadas a dizerem que o fascismo é de esquerda, né? Pois é, lamentável, não é? Enfim, o tipo de argumentação que não tem subsídios históricos, não é? Esta nova direita sinalizava a sua discursiva para trabalhadores pobres em realidades de capitalismo desenvolvido, não é? Sobretudo a Alemanha, que no entreguerras amargava a crise econômico-social, agravada pela ocupação estrangeira de regiões importantes para o seu desenvolvimento industrial, como o Vale do Ruhr, não é? Ocupado pela França até que a Alemanha pagasse a indenização firmada pelo Tratado de Versailles, que tinha para o povo alemão um sentido bastante humilhante, né, digamos assim, à mercê de uma condição de pauperização bastante grave. Esta massa converteu-se em base de apoio das forças políticas mais raivosas que se apresentaram naquele momento, não é? É interessante que nós estejamos experienciando neste momento também uma crise internacional do capitalismo. No meu entendimento, esta curva de declive na ciclicidade do capitalismo histórico já é perceptível desde 1973 com a crise internacional do petróleo, né? Mas ladeira abaixo, a bancarrota capitalista se desvela mais grave na forma da crise dos subprimes em 2008, e não é por acaso, não é, que neste claro escuro, não é, eu estou parafraseando aqui o autor italiano Antonio Gramsci, não é, ao dizer
dos momentos históricos em que as velhas estruturas ainda não ruíram completamente e o novo ainda tarda a surgir, é neste claro escuro que despontam os monstros do autoritarismo político, não é? Das proposituras políticas que se valem desta base de apoio pauperizada pela crise capitalista, com promessas as mais, enfim, megalômanas, né, para saída da crise. Tá certo? Responsabilizando imigrantes, desgraçados de toda sorte, imputando o desenvolvimento, a prosperidade material ao mérito, né? Então, eu acho que a nossa tarefa aqui, nesse encontro, é de tentar identificar mesmo quais são os pontos de contato, as permanências que há nessa processualidade histórica notadamente inacabada, né, e quais são as rasuras. Já posso falar de uma, notadamente. Nos anos 30 e 40, os inimigos do fascismo italiano e do nazifascismo alemão eram as teorias políticas igualitaristas. Tanto o socialismo bolchevique quanto o liberalismo, digamos, na sua acepção clássica, eram inimigos, não é? Porque defendiam cada um a sua forma, não é? A consecução de sistemas sociais justos, ainda que o liberalismo não tivesse avançado para uma questão primordial, que é a questão da igualdade econômica, não é? Mas eram ambos inimigos. Neste momento há um diferencial importante, porque o discurso meritocrático que sempre caracterizou essa ultradireita desde os anos 30, agora se encontra com um corpo doutrinário que desde o fim dos anos 1980 vem se estabelecendo mais firmemente, que é o do neoliberalismo. Não é? De que as desigualdades elas não devem ser combatidas por sistemas sociais que almejem a justiça social, porque estaria se fazendo injustiça àqueles que detêm o mérito ou ascenderam ao mérito do trabalho. Né? Essa discursiva neoliberal que defende a desigualdade e a pobreza. Não é importante que se diga, está lá nos textos fundadores do neoliberalismo, 1944, não por acaso este ano, não é? No caminho da servidão de Hayek, não é? Expressões como taxas saudáveis de desemprego, não é? Que proveriam o mundo da produção de excedente de mão de obra, não é? E com isso salários na proporção dos interesses de lucro das classes proprietárias. Né? Então, a desigualdade como um valor positivo e não negativo. É interessante que, nesse momento, a desigualdade seja um valor positivo tanto para a ultradireita neofascista quanto para o neoliberalismo. Não é? Como é que você explica, Rodrigo, esse paradoxo? O liberalismo extremo se fundindo com o autoritarismo extremo, que é o fascismo. Isso não se dá sem que elementos fundantes dessa tradição liberal sejam abandonados, não é? Porque, ainda que sejam eles provenientes de uma visão de mundo burguesa, aquela que se consolida no século XIX, sobretudo, não é? Com o advento do mundo industrial, dando novo significado às teses políticas dos processos políticos precedentes, não é? Eu me refiro ao iluminismo francês, não é? Motor ideológico da Revolução de 1789, me refiro ao liberalismo político inglês, não é? Um século antes, dando luz à Revolução inglesa, e nesse bojo o modelo de Estado constitucional de direito, não é? Os princípios do sufrágio universal e da representatividade política, esses elementos basilares da teoria política liberal, vêm muitos deles sendo descartados, e há que se verificar que boa parte desses representantes do neoliberalismo pouco conhecem dos fundamentos liberais, não é? Ao ponto de, nos seus discursos, vilipendiarem boa parte deles. Não é? Rodrigo, como é que você define o fascismo? Pois bem, antes de mais nada, o fascismo é um movimento de massa. Não é? Para os anos 30 e para os anos
40, não é? Isso fica bastante claro, repito, nos casos do fascismo italiano e no caso do nazifascismo alemão. Tá certo? Por isso que eu tenho ainda algumas ressalvas ao dizer dessas forças políticas do tempo presente como pura e simplesmente fascistas, porque elas não conseguem, a meu ver, esta condição, né, a de regimes de massa, não é? Mas apontam firmemente com estratégias para a consecução deste objetivo. Nos anos 30 e 40, no caso, sobretudo, da Alemanha, o fascismo funcionou nesse sentido, valendo-se de um complexo aparato de propaganda política, não é? Que tinha o propósito de amalgamar ali uma base de apoio entre trabalhadores pobres e principalmente os estratos baixos das classes médias alemãs, pauperizadas pela crise econômico-financeira. Não é? Estou retomando aqui as reflexões de um autor que eu considero de primeira plana, que é o Erich Fromm, na obra O Medo à Liberdade, ao analisar a psicologia do nazismo, informando que não se tratou de uma força política que ganhou o Estado adequando-se a uma estrutura jurídico-formal, né, uma equipagem administrativa tão somente. Era uma força política que se estabeleceu sobre uma base de apoio. Não é? Vejamos que em 1934, quando morre o presidente recém-eleito Paul von Hindenburg, não é? E Hitler, já chanceler, funde chancelaria e presidência e converte o Estado alemão no Terceiro Reich, logo em seguida, ele o faz de forma monocrática, logo em seguida se realiza um plebiscito na Alemanha onde essas medidas têm manifesto o apoio de 89% da população alemã. Não é? Então, como se conforma esta base de apoio? Ela é resultado na Alemanha, sobretudo, repito, da crise econômico-financeira agravada ali pela ocupação estrangeira, né? Portanto, responsabilizados inimigos estrangeiros, as potências ocidentais vencedoras da Primeira Guerra Mundial e internamente eleitos párias sociais, não é? Acusados de roubarem o emprego da juventude alemã, de conspirarem com as potências estrangeiras, não é? Responsabilizando-os pela desgraça do povo alemão. Vejam que boa parte desses partidos de ultradireita hoje tem uma retórica declaradamente anti-imigração, não é? E, mais do que isso, uma retórica islamofóbica. E o argumento de que refugiados, desgraçados, repito, de toda sorte, não é? Tem a função de tirar emprego daquela juventude se assemelham em muito com a argumentação que guindou o nazismo ao poder, né, nas eleições de 1933. Né? Perfeito. Rodrigo, no nosso programa nós recebemos, e são muito bem-vindas, as perguntas, os comentários, né, de vocês que estão aí nos assistindo. Temos aqui já uma pergunta da Ana Paula, né? Ela indaga o seguinte: como se explica o fascismo existente no meio jurídico? Ana Paula certamente está se referindo ao meio jurídico brasileiro. Sim, mas eu sou arremessado de volta aos anos 30, quando o protagonismo, não é, de juízes nas cortes alemãs foi fundamental para que a senda do nazifascismo ali se estabelecesse, não é? E é importante que se diga... A Suprema Corte da época referendou o nazismo, não foi? Sim, sem a menor... não nos esqueçamos que uma etapa persecutória aos judeus na Alemanha, não é, foi dada na forma, em 1935, das leis de Nuremberg, de caráter notadamente racista, não é? O nazifascismo jamais... desconsiderou a Constituição da República de Weimar, não é? Não aboliu a Constituição, não é? Então, por meios jurídicos com apoio desses setores, muito do que nós colhemos de tragédias do século XX se deu, não é? Também nos processos políticos que têm curso no tempo presente, o revestimento de legitimidade e legalidade vem contando com protagonismos tais quais. É importante que se note que
parte dessas forças políticas de ultradireita adotam a retórica do combate à corrupção. Não é? Nesse momento, isso não ocorre apenas, na realidade, brasileira, mas a Liga do Norte, na Itália, que é a força política hoje mais caracterizada como de ultradireita, não é? Anti-imigração também, e que apoia faz parte da coalizão que apoia o governo do Silvio Berlusconi, ela está também assessorada por esses setores. A Alternativa para a Alemanha, que conseguiu em 2017 13,1% dos votos para o Bundestag, não é? Desde 1945 isso não se via, são 8 deputados eleitos. Foi criado esse partido em 2013 por professores de cursos de Direito e Economia, não é? Com esta retórica do combate à corrupção, numa aliança com o empresariado alemão para um casamento ali bastante perigoso entre proposituras neoliberais e uma tradição fascista firmemente arraigada naquela cultura política. A gente não pode pensar o fascismo de uma forma mais ampla, além do fascismo ali estrito sensu, mas você estendeu o conceito de fascismo a certos comportamentos políticos, né? Por exemplo, tem uma autora, né, contemporânea de muito sucesso, muito importante, a Márcia Tiburi. Ela escreveu um livro, Como Conversar com um Fascista. Quer dizer, a ideia do fascista que está presente não apenas como um ator político disputando o poder, mas um fascismo que está disseminado na sociedade, em certas concepções, num certo comportamento. Como é que você vê isso? Bom, é importante dizer de uma característica elementar dos fascismos, não é? Que atravessam a história, então. O ódio expresso aos intelectuais. Não é? Por isso, comuns as queimas públicas de livros na Alemanha dos anos 30 e 40, e coisa parecida vem ocorrendo hoje. Né? Não de forma tão tácita, mas a persecução ao pensamento crítico. Você está falando isso, me ocorre iniciativas como Escola Sem Partido, sim, que exato. É uma forma de queima de livros também, de bloqueio ao pensamento, de bloqueio ao debate, à difusão do conhecimento, né? Ao ponto de formadores de opinião, eu faço a graça de chamá-los dessa forma, né, para não ser deselegante, publicarem listas de livros que não devem ser lidos, não é? Porque seriam perigosos, né? O pensamento crítico é perigoso, sem a menor sombra de dúvidas, para aqueles que se valem de um status quo extremamente injusto, de um modelo de distribuição de riquezas absurdamente desigual, não é? De um capitalismo parasitário que vem por meio de sistemas políticos venais, de elites políticas criminosas, transferindo fundos públicos para o setor especulativo do mercado financeiro, que parasita, enfim, dívida pública, rolagem e serviços da dívida, enquanto o povo morre em filas de hospitais, não é assistido por uma educação de qualidade, não tem segurança pública, e a soberania desses estados vem sendo desmontada em prol dos interesses do imperialismo, não é? Agora, o que é o fascista? O que é aquele que coopta uma determinada base de apoio extremamente descontente, não é, com a realidade, e quem é este descontente que então se entrega, não é, de corações e mentes a esses discursos raivosos, não é? E em muitos casos discursos racistas, misóginos, xenofóbicos, não é? O perfil mediano deste apoiador, ele é de um eleitorado extremamente raso, não é? Geralmente indecisos entre proposituras políticas mais concretas, entre projetos políticos mais bem consolidados, e pouco afeito pouco interessado em se aprofundar nos complexos problemas do tempo presente. Ele está mais disposto a explicações rasas, rápidas, a discursos
de redes sociais que prometem soluções simples, geralmente invocando argumentos morais, afetivos e menos racionais, o que nos permite ligar este sintoma da sociedade, presente na sociedade brasileira, mas não apenas nela. Donald Trump foi guindado ao poder com estratégias semelhantes. A alternativa para a Alemanha também, com escritórios de marketing político apoiando e elaborando esses conteúdos para redes sociais. Este é o perfil do apoiador. Então, como dialogar com o apoiador dessas proposituras fascistas é bastante difícil, porque o diálogo não o diálogo depende, enfim, de uma interlocução. É um que ouve o que outro fala, não é? A réplica, a tréplica. Quando um berra, vocifera ódio, não é? E não está disposto ao dissenso, não é? Não há diálogo, não é? O comportamento fascista é avesso à contradição. Perfeito. Ele é avesso ao dissenso. Então, Rodrigo, por falar em diálogo, eu queria colocar aqui na nossa conversa, né, as pessoas aqui que estão já interagindo, né, querendo aqui resolver suas dúvidas, expressar, né, enfim, seu ponto de vista. Então, eu vou te colocar aqui algum retorno aqui. Nós temos a Suzete Cidreira, né, ela é professora de História, sua colega. Ela diz: o que eu considero mais grave no liberalismo é a ideia da ascensão social por mérito e o empenho no trabalho. O liberalismo é a lógica do capitalismo. Vou ler mais algumas contribuições aqui que nós tivemos. Você falou em Estados Unidos, tem a pergunta do Pedro Decker. Pedro Decker pergunta, né, nos pede para comentar justamente a influência dos Estados Unidos no golpe no Brasil, né, e um possível apoio dos Estados Unidos ao ascenso de forças fascistas no Brasil. Tem mais aqui, aí você vê o que você tem a dizer, né, a comentar. Aqui tem alguém que pegou carona nesse assunto que foi a galhofa da semana, que é a Ursal, né, essa organização bolivariana lançada pelo cabo Daciolo, né, num momento... Que está recluso agora em jejum, não é? Tá o que ele considera um Monte Sião. Que está preparando suas novas revelações, né, para anunciar ao mundo. Aqui, o Guilherme Bauer, ele diz que a Ursal agora vai ganhar todas as Copas do Mundo. É um comentário geopolítico, esportivo. Faço votos. Né? A pergunta da Andréia Truz: se vocês concordam, né, que o mercado seja o maior responsável por colocar os regimes democráticos em descrédito, né, e ao fazer isso, né, alavancar, financiar o apoio aos políticos fascistas. É uma dança perigosa, esta. Quando nós referimos o mercado, isso não é uma entidade abstrata, não é? No caso da realidade brasileira, nós estamos falando de 6, 7 famílias, não é? Com cédula de identidade e CPF. E você viu que vários dos maiores empresários do país estão alinhados com o candidato fascista agora nas eleições, sim, né? Sim. E eu repito, é uma dança perigosa, não é? Para eles, incluso. Porque o que nós estamos chamando de mercado, a ponto de sinalizar grupos de pressão, de identificar grupos de pressão que são capazes de conduzir processos políticos, do começo ao fim, como golpes institucionais, não é? Parlamentares, jurídicos, não é? Uma espécie de consenso neogolpista que se estabelece no subcontinente desde o caso do Fernando Lugo no Paraguai. Tá certo? E que chegou nestas paragens em terras brasileiras no ano de 2016. Nós estamos falando aqui do setor especulativo do mercado financeiro, não é? Composto por oligarquias econômicas brasileiras, mas sobretudo por investidores internacionais. Tá certo? Então, quando nós
pretendemos compreender o processo de golpe institucional de 2016, não é? É parte da nossa tarefa entender, por exemplo, o que interesses estão envolvidos com a mudança do modelo da partilha da camada pré-sal. Não é? Com quem determinadas lideranças políticas que depois vão ocupar o Ministério de Relações Exteriores se encontrou antes ou durante o processo de golpe, com CEOs, não é, executivos da Chevron, Texaco, ou aqueles interessados nessas agendas, não é? Para a gente começar a entender o que é que está posto à mesa. E por que uma dança perigosa esta? Porque nós estamos falando aqui de um modelo basilar do capitalismo na sua etapa ultramonopolista, não é? E que é responsável pelas mais severas crises que nós temos experienciado nos últimos anos. Porque o que nós estamos chamando de setor especulativo do mercado financeiro está alocado numa etapa do desenvolvimento capitalista que é posterior ao mundo da produção de mercadorias, da circulação comercial delas, diz respeito ao entesouramento do capital, no ambiente das altas finanças, das casas bancárias. Não é? É ali que o que vem se produzindo já desde algumas décadas tem se desconectado o capital do trabalho, aquele que está lá no mundo da produção. É o capital reproduzindo-se a si mesmo por meio da especulação. Rodrigo, justamente sobre isso tem aqui o comentário da Elizabeth Lopes. Elizabeth, ela observa aqui que o fascismo é orgânico à classe dominante, que anseia por oxigenar ainda mais o seu espaço de total hegemonia nos valores, na política, na economia, né, debaixo de um fetiche de uma pseudo-moral e ética. Né? Então, é um comentário que tem, enfim, muito eu posso comentar a ver um comentário? com o que você diz. Claro. Posso comentar um comentário? Bom, eu vou citar o Moro, não é? O Mouro, não o Moro, o Mouro, né? O nosso querido judeu alemão. O Mouro que você está falando do Karl Marx, exato, como ele era chamado. Que não há forma de exploração que tenha curso na infraestrutura econômica das sociedades humanas que não produza para sua consecução justificativas ideológicas. O discurso anticorrupção, não é? O raso discurso anticorrupção serve de justificativa ideológica, tanto quanto o discurso do mérito, não é? Do esforço do trabalho que premia por meio da prosperidade aqueles dispostos, enfim, dispostos a manter esse sistema operando. Ele oculta violências e, enfim, corrupções as mais severas. Um sistema desigual e combinado, que produz injustiça, miséria, desigualdade, não é? E que nesse momento, eu continuando a reflexão que eu havia iniciado, quando o capital começa a reproduzir a si mesmo, por meio da especulação, sem lastro com o trabalho, não é? Ele desemprega mão de obra no mundo da produção. Não é? Porque ele se torna responsável pelas mais severas crises que vão acometer o mundo da produção de mercadorias e o mundo da circulação comercial. Não é? Nós temos, enfim, alguns estudos a respeito de hoje circularem capitais na economia internacional no montante na proporção de 3 vezes mais a capacidade de trabalho humano para sua consecução. É daí que vem as bolhas, não é? As crises que se anunciam não são mais crises cíclicas, são crises estruturais, não é? Enfim, o nosso modelo de desenvolvimento, ele não se sustenta sob vários aspectos, não é? Então, nós vamos aprofundando a crise capitalista e, neste momento, a realidade brasileira, lamentavelmente, é um laboratório de estudos para isso nesse momento, não é? Governos ilegítimos representando esses interesses do mercado financeiro, né? Esses grupos parasitários, não é? Vem transferindo na ordem de 60% a 70% do produto interno bruto brasileiro para o pagamento dos juros e da rolagem da dívida pública. É dinheiro que não vai para a educação, que não vai para a saúde, que não vai para a segurança, que não vai para o desenvolvimento científico e tecnológico, que é um dos pilares da soberania nacional, indo para o bolso de banqueiro, de especulador,
setor, não é? Fundos de pensão e Altri, né? Então, aqui tem justamente, convergente com o que você diz, a observação do Marco Aurélio Nunes da Silva, né? Ele afirma aqui: a modernidade pós-1970 não depende mais das massas para produzir ou para consumir. Né? Daí quer dizer, o desemprego que você se refere, né? Quer dizer, essa supremacia absoluta do setor financeiro, né, sobre os outros ramos, né, da economia, e diz o Marco Aurélio Nunes da Silva: vem daí o desaparecimento dos valores democráticos e o desaparecimento dos princípios originários, né, fundamentais do liberalismo. Uma pergunta que eu quero te fazer, Rodrigo: você fala, né, desse discurso anticorrupção, né, que é o que eles têm, né, os fascistas de ontem e de hoje a dizer às massas, e esse discurso ele tem um elemento muito forte de desqualificação da política. Né, que é um elemento do fascismo, é a negação da política. Quer dizer, quando os fascistas chegam ao poder, a política desaparece, porque, né, a única voz que se estabelece é a voz deles mesmos, né, eliminando o contraditório, né, eliminando qualquer tipo de oposição. Né. Quer dizer, você vê esse paralelo também entre os fascistas do passado e os fascistas do presente? Sim, e esse questionamento me ajuda a caracterizar melhor a dança perigosa que eu mencionava bailarem os interesses econômicos do financismo e esses grupos de ultradireita. Porque essa direita neofascista, ultranacionalista, islamofóbica, raivosa, rasa, não é? E que vocifera ódio aos intelectuais, essa direita ultrafascista vem cumprindo um papel importante para candidaturas neoliberais. Né? Por exemplo, é o que se pode dizer ter ocorrido nas últimas eleições presidenciais francesas, quando a candidata da Frente Nacional, não é, a Marine Le Pen, não é, foi ao segundo turno com pautas tais quais as que eu mencionei aqui, não é? E acabou funcionando a deslocar o espectro político de tal forma à direita que a propositura neoliberal do Macron pareceu soar razoável, pareceu fazer contrapeso a esta direita, repito, raivosa, não é? E a candidatura socialista, então, não é, acaba mais à sombra ainda do que já estava. Plano. Exato. Você acha que esse pode ser o papel do Bolsonaro no atual cenário eleitoral? Ou seja, ele representar o papel que na famosa piada é o do bode que se coloca na sala, né? As pessoas estão ali insatisfeitas com a situação, vão consultar o guru, perguntam: guru, nos diga o que eu faço para resolver o problema na minha casa. Já está uma situação ali insustentável, os problemas que tem. Aí o guru diz: você pega um bode e coloca no meio da sua sala, né? O sujeito faz isso, né? Dali a um certo tempo ele volta outra vez falar com o guru e diz: agora que a coisa ficou um inferno mesmo, já estava ruim com o bode na sala, ficou ainda pior. O que eu faço para resolver meu problema? Aí o guru diz: tira o bode. Né? Ele faz isso e as coisas melhoram. Então, o Bolsonaro ele pode cumprir o papel do bode da piada. Né? Ele vai lá, assusta todo mundo com esse fantasma, né, do fascismo, né, da violência, né, do autoritarismo, a truculência toda que uma proposta desse tipo representa. Né? Então, comparado com o Bolsonaro, quer dizer, propostas que são terríveis de né, destruição de direitos, né, de esmagamento de tudo que foi conquista do povo brasileiro nesses últimos anos, passa a parecer menos grave, né, favorecendo uma candidatura neoliberal. Né? Talvez, né, o perigo é que o Bolsonaro acabe cumprindo esse papel instrumental para o grande capital, né, para manter o projeto neoliberal, né, de concentração da riqueza, de concentração do poder, né, de exclusão social da maioria dos brasileiros. Sim. Isso aconteceu também na Holanda, em 2017, não é? Comemorou-se o fato de
o primeiro-ministro ali ter se reeleito, uma agenda política ultra neoliberal, não é? Porque o candidato da ultradireita, racista, o Geert Wilders, foi freado. Não é? A força política lá é o Partido para a Liberdade. Não é? Então, acaba se comemorando dessa forma. Agora, eu quero fazer uma advertência que explica por que essa dança é tão perigosa. Não é? Porque a primeira experiência efetivamente neoliberal que nós tivemos no mundo, apesar de esse corpo doutrinário ter sido concebido em 1944 e dali a sociedade de Montpellier adiante foi o aprofundando, não é? A primeira experiência efetivamente montada de um Estado neoliberal foi montada no Chile, sob a ditadura de Augusto Pinochet. Não é? Uma espécie de laboratório de experimentos, não é? Fomentado diretamente pelas gestões de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher, né? Thatcher que dizia ser Pinochet um democrata e Nelson Mandela um terrorista, não é? Para quem gosta de fazer ódio a essas personalidades políticas, é bom que se diga. Aliás, outro paladino da democracia, Winston Churchill, não é? Antes de a Alemanha antagonizar efetivamente com a Inglaterra às vésperas da Segunda Guerra Mundial, cansou de tecer elogios, né, tanto a Mussolini quanto a Adolf Hitler, que ocupou a capa da revista Times como Homem do Ano. Não é importante manter esses dados frescos na memória. E por que na ditadura de Augusto Pinochet, não é, as condições eram mais adequadas para a montagem de um experimento neoliberal? Porque ele envolve, para a consecução das taxas de lucro, não é, almejadas pelas classes proprietárias, não é, pelo empresariado nacional e de acordo com os interesses do imperialismo internacional, montagem e consecução de um Estado policial de repressão permanente. Permanentemente voltado à repressão de toda e qualquer iniciativa de organização da classe trabalhadora, na luta por salários, na luta por direitos. Tá certo? É para mantê-los, os salários, repito, de acordo com as expectativas de lucro das classes proprietárias. Então, vejam, um assalto que nós estamos assistindo a direitos historicamente constituídos. Neste momento, não é, fez-se letra morta da Constituição das leis trabalhistas, da consolidação das leis do trabalho, né, com a prevalência do negociado sobre o legislado. A ameaça que paira sobre nós de uma reforma da Previdência, né, que conseguiu se fazer na Argentina, né, agora, né, com um governo ultra neoliberal também. Né, ou seja, a decomposição de direitos faz parte da plataforma política neoliberal, né, em nome de um Estado mínimo que não será mínimo, senão no discurso, porque ele precisa estar apoiado pelas forças repressoras. Não é? Então, o neoliberalismo perigosamente tem pontos de contato que devem nos chamar a atenção com essa direita neofascista, porque essa dança pode se tornar um casamento. Perfeito. Rodrigo, infelizmente, nós estamos chegando já perto aqui do final do nosso horário. Mas não faz 10 minutos que a gente começou? Pois a coisa flui, é tanta coisa para se dizer. E eu queria terminar com uma última pergunta, Rodrigo, só te pedir para não alongar muito a resposta, porque tem outros programas aí na sequência. Meia hora basta. Okay. E, então, eu queria te perguntar o seguinte, falando mais uma vez desse paralelo que você, como historiador, está nos trazendo, né? Um elemento que chama a atenção na ascensão do fascismo, né, nas experiências clássicas, sobretudo na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, é que o processo de ascensão do fascismo, do nazismo, ele é acompanhado de muita violência, né? Grupos paramilitares, milícias, né? Enfim, né? Grupos ali de brutamontes, né? Que agridem, espancam, destroem, né? Atacam, às vezes até assassinam, né, opositores políticos, sobretudo integrantes da esquerda, né, uma violência muito voltada contra a classe trabalhadora e contra as forças políticas ligadas à classe trabalhadora, ao socialismo. É possível se imaginar, né, que no rumo que as coisas estão indo no nosso país, né, que a gente descambe para esse tipo de cenário? A gente já viu alguns momentos, quando dispararam um tiro na caravana do Lula no sul do país, mas ainda não é uma coisa generalizada, né? Mas você acredita que é possível a gente chegar nesse ponto?
Eu acho que nós, lamentavelmente, já adentramos a este processo. Quando eu comecei as minhas reflexões tentando caracterizar o que é que nós estamos chamando de fascismo ou neofascismo hoje, é importante dizer que o sinal de alerta foi dado no ano de 2016 com o Brexit, não é? Ou seja, a retirada da Inglaterra da União Europeia, a sinalização da retirada da Inglaterra, que foi antecedida, não nos esqueçamos, pelo assassinato de uma parlamentar, a Joy Cox, no leste da Inglaterra, ela foi morta a tiros, tendo o seu assassino gritado durante o ato Britain First, que é o nome de uma força política ali de ultradireita também, não é, anti-europeia, né, o que é algo bastante comum a essas ultradireitas. Isso passou relativamente incólume. No plebiscito logo adiante, a saída foi definida. E segundo a imprensa, porque choveu, não é? Ou seja, as pessoas que deveriam votar não votaram. Não quer dizer isso, não é? Essa violência política ela já se apresentou, pelo menos desde então. E nós estamos sob intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Algo que para nós algum tempo atrás parecia absolutamente inconcebível. A violência vai ganhando espaço no cenário político cotidianamente, né? Nós estamos de forma paulatina avançando nessa direção. Nós temos índices de morticínio da população preta, pobre, periférica nas grandes cidades brasileiras, que nos permite dizer de um genocídio dessa juventude, não é, para não dizer do genocídio, dos muitos genocídios indígenas que chegam até o tempo presente, na última década, um genocídio em curso, não é, no Mato Grosso, pelo menos, não é? E manifestações de ódio político crescentes, não é? Indivíduos sendo espancados em público, escrachados, no mínimo, mas chega-se a violência física pela cor da camiseta que estão vestindo. A gente vê essas cenas lamentáveis há pouco tempo, não é? E elas seguem se repetindo. E a mídia hegemônica, enfim, rendo graças ao meu pai Oxalá por estar num instrumento de mídia contra-hegemônica, não é? Porque a mídia hegemônica tem responsabilidade direta nisso, não é? Ajudou a abrir essa caixa de Pandora e agora vem tentando esforços para que os seus demônios voltem à caixa. Ela vai ter que lidar com o fato de tê-los liberado, não é? Porque, de novo, conformou uma base social perigosamente suscetível a esses discursos mais raivosos, não é? E estamos, em razão disso, em tempos de incerteza. Absolutamente nada está definido para os nossos rumos políticos. Eu digo na nossa institucionalidade política, não é? Estou falando em haver eleições ou não. Perfeito. Certo? Bom, então terminamos com essas notas tão preocupantes, mas é o momento que vivemos realmente. Quero agradecer, Rodrigo, né? Esperamos poder contar com a sua participação no futuro, né? Em outras ocasiões aqui, discutindo inclusive outros temas, né? E ficamos por aqui, agradecemos a atenção de vocês que estão nos assistindo, acompanhando, né, aqui o nosso programa, e desde já convidamos, né, você a voltar a assistir o nosso programa Geopolítica aqui na TV 247 na próxima terça-feira às 18h30. Obrigado então, Rodrigo. Obrigado a vocês. Boa noite a todos e todas. Bom, queria apoiar aqui o programa de assinaturas do Brasil 247. Acho que todos nós sabemos a importância de muitas mídias diferentes e muitas mídias independentes no Brasil de hoje. A democracia precisa disso.